Queria agradecer a todos e todas aqui presentes, não só os alunos do curso Negócio de Impacto Socioambiental, mas os que a gente convidou hoje com essa última aula aberta, temática do nosso curso de extensão da PUC-Rio de 60 horas. Queria agradecer a participação especial hoje aqui como plateia do nosso querido pesquisador lá de Portugal, de Lisboa, o Pedro Verga Matos, um pesquisador que a gente troca muito figurinha, que a gente namora há muito tempo, e que é um prazer tê-lo aqui também. Pedro, se você quiser, Pedro Verga Matos, se quiser dar um oi aqui só para saber quem é, que o pessoal vai querer conversar com você, que esse tema é muito relevante. A gente, início desse ano, antes da Covid, a gente fez um evento bem bacana na IAG da PUC-Rio, pelo Rio de Impacto, né, que é o ecossistema, é a organização que lidera o ecossistema do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, para esse tema de negócio de impacto socioambiental, e ele foi o nosso padrinho aí, dando muitas energias. Aí, o Pedro, dá um oi, querida. É tão bom ouvir o seu sotaque do nosso português. Olá, boa noite. Enfim, a Ruth e a Bea, eu estive aí em março, parece que foi há muitos anos, mas foi só em março. E foi o último seminário decente onde eu estive, onde nós nos falávamos uns com os outros, tocávamos, ainda bebemos umas cervejas, porque isto agora está tudo mais difícil, não é? Mas pronto, basicamente é respirar fundo e avançar. É um gosto eu estar aqui, isto aqui é um bocado tarde, e portanto eu estou a chegar da faculdade e a tentar comer umas uvas, mas eu vou estar com muita atenção a ouvir, ok? É um gosto estar a trabalhar convosco, porque vocês são pessoas muito mais otimistas do que nós, e aqui o astral não é mesmo por baixo, ok? Mesmo por baixo. Vá, muito obrigado pelo convite. Nosso grau de otimismo está no limite, né, galera? Está no limite. Também? Opa, vocês não nos abandonem, vocês são os otimistas do grupo, ok? Vá. Tudo bem, quem quiser assistir a palestra que ele deu, maravilhosa, sobre ecossistema português, de inovação social, política pública federal, a gente tem lá na LERJ, né? A LERJ fez toda a cobertura cinematográfica, a gente gerou várias publicações, podcasts, vídeos, a gente depois compartilha aqui com vocês. Obrigada, professor Verga, Pedro Verga Matos. Pode ficar à vontade para jantar aí, porque eu sei que é bem mais tarde em Portugal. E vamos lá, vamos lá. Essa live está sendo automaticamente transmitida ao vivo também para o nosso grupo no Facebook, que se chama Negócios de Impacto Socioambiental. Não seria diferente, é nosso movimento aqui, nossa bandeira que a gente carrega. Essa aula aberta é a última aula temática do curso da gente, de extensão, que está indo para a 4ª edição agora, com matrículas abertas para outubro, vigência até dezembro desse ano. Obrigada aos alunos e a quem está aqui com a gente assistindo. Perguntas, por favor, ao final. A gente vai garantir meia hora no final, então de 7h10 até 7h30 a gente vai tirando dúvidas. Eu peço aqui para os professores de plantão me ajudarem. Eu coloquei prof na frente, porque é para eles que a gente vai acessar, e por favor me ajudem a organizar as perguntas. Se der tempo, a gente até abre para algumas pessoas falarem, como o próprio professor. Fala, professor, quer falar de novo? Eu queria reclamar, porque eu olhei para ali e disse assim, professor, mas o meu nome é Pedro, e quem é que acrescentou isto? Era exatamente isso que eu estava a achar estranho, ok? Fui eu intervi, okay. A gente aqui tem poder, a gente mudou o nome das pessoas, botou essa qualificação antes. Para o público diferenciar e saber para quem reportar, se quiser fazer pergunta mais acadêmica, mas principalmente para os professores tutores de plantão que ajudam a gente aqui nesse curso de extensão à distância. Perguntas ao final, a gente tem um compromisso de acabar às 7h30, não por causa do futebol, que é importante, mas porque a gente combinou que é durante 1h30, peço desculpa aí pelo atraso. Quem está com o vídeo aberto e o áudio aberto, automaticamente estão liberando o uso de imagem e do som de vocês para a PUC-Rio usar, e para os parceiros aqui presentes, né? Especialmente o movimento Sistema B, que o Pedro está representando aqui, um parceiro com a gente. A presença o certificado de presença vai ser enviado em 15 dias pela PUC-Rio, para quem se inscreveu formalmente pelo sistema. Quem é aluno não precisa, né, gente? Não pode pedir dupla formação. A gente aqui queria agradecer especialmente vários professores da rede Academia ICE, que estão aqui com a gente hoje. Obrigada pela presença e confiança nesse conteúdo. Pedro, eu já falei, nosso querido de Lisboa, que a gente adotou e não larga mais. E passo agora a palavra para a Marina Fernandes e para o Pedro Teles fazerem 2 minutinhos de uma rápida apresentação de onde eles vêm, de qual lugar de fala, para a gente, aí sim, falar do que nos trouxe aqui hoje, que são certificações organizacionais e qual o papel do selo B nesse contexto.
Meu lugar de fala, eu tenho experiência no terceiro setor, né, como gestora de organizações, então já com esse desafio aí de medir impacto social em ONGs, e fui consultora há muitos anos para empresas pequenas, médias e grandes de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, onde também tive o prazer de trabalhar junto com a Mariana Brunelli, também essa rede do bem que a Ruth sempre agrega. E hoje dou aula na Universidade de Santa Úrsula, participei do curso de extensão da SPM de Negócios de Impacto, que foi iniciado pelo Yunus, e na Santa Úrsula também sou docente de Negócios de Impacto, uma disciplina que a gente colocou no currículo da graduação. Então, gestores ursulinos saem sabendo o que é negócios sociais. E estou aqui nessa turma querida. Eu sou o Pedro, eu sou filho da PUC também, e fiz economia na PUC, mas acabei não trabalhando com economia do modelo mais tradicional e pensado durante a faculdade. Já tentei abrir uma empresa, já comecei a me envolver com o Sistema B enquanto eu estava com uma empresa que inclusive saiu de um projeto da aula da professora Ruth. E desde que eu comecei a me envolver com o Movimento B, com o Sistema B aqui no Brasil, eu fui gestor da comunidade do Sistema B no Rio, e hoje eu estou cuidando do movimento da parte das comunidades a nível nacional e do relacionamento com todas as empresas B. Então, e complementando, porque eu gostei desse final, Marina, estou aqui com vocês, acho que isso é uma grande coisa também. Obrigado e boa noite. Obrigada. Então, agora eu queria também agradecer a presença da professora Nilza Rogéria, doutora, pós-doutora pela PUC-Rio e professora do Departamento de Serviço Social. A gente faz muitas coisas juntas e temos muita sintonia, né, professora Rogéria? E também e o nosso querido Wilson Saad, BNDES, Garagem, está aqui presente, e ele está se aproximando da gente. Ano que vem ele vai entrar também como professor do nosso curso, e a gente, por enquanto, está namorando para ver qual a melhor forma de aproveitar esse conhecimento que ele tem tanto aí, muita bagagem. Obrigada, William, por estar conosco aqui de novo. E Lara Frigoto, nossa coordenadora de área lá aqui da incubadora PUC-Rio, né, Instituto Gênesis, a melhor incubadora do Brasil, oficialmente, pelos suíços lá que dizem, né? Obrigada por estar aqui com a gente. Ela está coordenando vários projetos, também programas no estado do Rio, relacionados a negócio de impacto socioambiental. Marina Fernandes, por favor, 15 minutos. Obrigada, Ruth. Você me controla, por favor. Gente, eu vou só aproveitar. Eu tenho que ser habilitada para compartilhar minha tela. Enquanto isso, só falando que uma das credenciais só que eu esqueci é que eu também sou consultora do Instituto Gênesis. Já tive reunião hoje com a Lara. Vamos lá. Deixa eu ver se foi. Todo mundo visualizando minha tela? Sim. Legal. Então, olha só, não é aula, não é conteúdo. A ideia aqui é trazer provocações que eu vou jogar no colo do Pedro, porque eu sei que ele vai tirar de letra. E aí ele vai brilhar mais, tá? Então, é o seguinte. Qual é o termômetro para negócios de impacto socioambiental quando a gente está falando de indicadores e certificações? Porque a gente sabe que a gente tem aquele olhar... tem até críticas, né, no negócios sociais ser considerado o setor 2,5, mas o fato é que ele tem finalidade, né, econômicas, de dar um resultado de lucro, e ele tem uma finalidade social. Então, é quase como se tivesse que ter o dobro de indicadores, porque eu tenho que trabalhar as duas coisas. Então, o que eu queria trazer aqui? A gente fala, quando a gente pensa em negócios, empresas e o desafio dos gestores de avaliar e medir, a gente já tem lá atrás, olha só, minha animação já veio com erro, gente, não era para aparecer década de 2000, eu peço desculpas. Lá na década de 90, e aí eu vou dizer para vocês que me doeu o coração quando eu me toquei que eu ia falar no século passado, porque era quando eu já estava estudando, ativa e atuando no século passado. O IBASE, que é uma organização sem fins lucrativos do Brasil, já desenvolveu o balanço social. Então, a gente já tinha empresas que publicavam e davam publicidade a investimentos sociais e ambientais e a valores, né, enfim, investimentos e lucros e retornos, em relação enfim, questões relacionadas à responsabilidade socioambiental. Então, quando a gente está falando hoje de fazer coisas abertas e demandar de empresas, já vem do século passado.
Quando eu estava mais ativa e entrei nisso, para as empresas, o que vinha muito forte eram os indicadores Ethos. Era o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que tinha os indicadores que ganharam muita força quando a Petrobras resolveu abraçar, ser parceira e fez com que toda a cadeia de valor, ou seja, para você ser fornecedor da Petrobras, você tinha que estar lá preenchendo indicadores Ethos. E aí isso mostrou também a importância da cadeia de valor das grandes empresas para uma mudança cultural também. Esses indicadores Ethos já foram... Olha essa animação, gente. Esses indicadores Ethos, eles foram repaginados. Então, vocês olham que agora, se vocês forem procurar, eles já são indicadores Ethos para negócios sustentáveis e responsáveis, que já está migrando um pouco para esse olhar de negócios de impacto socioambiental. Em 2000, foram criados os ODM. Todo mundo aqui conhece os ODS, né? Mas eles são os irmãos mais velhos dos ODM, que começaram lá em 2000, com meta para 2015. Então, tudo isso são coisas que as empresas começavam a praticar, tá? Em 2003, foi criada a Rede Brasil, do Pacto Global. Em 2005, foi criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que aí já era focado para a Bolsa, então era um índice da Bolsa de empresas que tinham que responder a questões socioambientais, né? E aí são as grandes, tá? O GRI, em 2007, criou o Anexo Brasil, né? Enfim, não sei como eles chamam, mas enfim, a Filial Brasil. E o que é o GRI? É um modelo de reporte de relatórios que eles desenvolveram diferentes níveis. Eles tinham G1, G2, hoje em dia o que está valendo, o último que foi geral era o G4, hoje em dia ele já tem específicos de sustentabilidade, específico de uma coisa ou de outra. Em 2010 foi publicada a ISO 26000, que é uma ISO, não sei se vocês conhecem, quem é de gestão já ouviu falar da ISO 9000, que é de qualidade. Que são certificadoras. A ISO 26000, ela é orientadora, ela não certifica. Eu achei muito engraçado, quando eu fui pesquisar a logo da ISO 26000, tinham vários assim, certificado ISO 26000. Está errado, a ISO não certifica, ela só orienta e pauta. E foi uma norma desenvolvida multi-stakeholder, multi-país, por 8 anos. Tem noção do que é esse processo para construir esses indicadores e essas referências? E aí, gente, depois, em 2013, está no site oficialmente o Sistema B, que vocês vão saber mais, do Pedro Telles. E em 2015 foram criados aí os objetivos dos ODS. Para as empresas que queriam e se propunham até o impacto social, eu ouvi de eu acho que devia ser 2011, uma gerente de responsabilidade social de uma empresa, e falava, gente, a gente deixou de fazer o balanço social ano passado, mas a gente tem o Pacto Global que a gente tem que preencher, o nosso relatório é GRI, eu tenho que dizer como é que estão os ODM e eu sou indicador Ethos. Não me vem com mais nada não, que eu já tenho 4 para preencher. E esse é um desafio, né? Será que é sempre mais um agrega? Como é que é esse olhar, né? Então, de que forma eles conversam entre si? Então, o Ethos já tinha, os indicadores Ethos hoje já falam com o GRI, né, que já falam também com o Pacto Global. O Pacto Global está associado aos ODS, né, de fato, porque é tudo ONU. Né? A ISO 26000 agrega várias coisas, o indicador Ethos também remete a 26000, e o Pedro vai falar do Sistema B, como eles estão juntando as coisas. Eu não vou dar spoiler. Agora, a questão é, qual é, e aí a provocação, né, de qual é o termômetro para negócios de impacto socioambiental? O desafio é o seguinte, gente, a própria pergunta já tem a moral da história. Muitas pessoas em gestão adotam certificações e indicadores como se fossem remédio. Então eu vou virar, né, Sistema B, ou eu vou ter a certificação, eu vou seguir os ODS e agora eu tenho impacto socioambiental, porque eu tenho lá quais são os ODS que eu sou associada. Não. Esses indicadores, essas certificações, elas ajudam você a avaliar. Então, é saber quais são os problemas que eu tenho que evitar, quais são as soluções que eu devo criar, quais são as externalidades que eu tenho. Mas aí vem a gestão do que você faz com isso.
porque senão, tenha certeza, vai perder a certificação numa próxima auditoria ou no que for. Então, é muito cuidado, porque durante muito tempo, eu acho que ainda hoje a gente sofre desse mal, as pessoas acham que botar o selo ou, né, dizer que tem, pronto, não preciso me preocupar. E, na verdade, eu acho que o bom senso é um dos melhores remédios nessas horas. Por quê? E aí eu vou compartilhar com vocês uma história, né? Uma experiência que eu vivi na prática. Eu trabalhei numa organização que precisava fazer... Enfim, o conselho dessa organização pediu como se fosse um painel de controle com os indicadores do que eles tinham que avaliar para medir resultado. A princípio, as pessoas dessa organização achavam que iam ser vigiadas, controladas pelo conselho e não estavam nem satisfeitas com a ideia de ter indicadores. Quando foi explicada a importância dos indicadores para a gestão, as pessoas da operação abraçaram os indicadores e levantaram 149 indicadores que deviam ser medidos para avaliar o resultado da organização. 149 indicadores. Mas espera aí, a operação ia ser medir, né? Então, o remédio, o termômetro ia virar doença, não estava nem mais sendo usado como remédio, porque não ia dar mais para poder fazer a causa lá, a missão da organização. E aí, qual é a moral da história? Tem que buscar qual é o foco de atuação. Então, tem sempre várias coisas que você vai medir, mas qual é o propósito da organização? O que o NIS tem como propósito? E concentrar os esforços de indicadores dentro desse propósito e buscar a certificação mais adequada dentro desse universo. Tá? Então, essa é minha dica, minha sugestão. Aqui, eu vou só compartilhar com vocês, agradecendo a Natália, minha orientanda da Santa Úrsula. A gente fez ela fez um TCC, eu só orientei, claro, né, o trabalho de conclusão de curso dela. E a gente estudou o caso de 3 empreendimentos sociais do Rio de Janeiro, já focando em Rio de Janeiro. Então, a gente falou com ciclo orgânico, insolar e favelar. Então, aqui já agradecendo novamente o Lucas, o Henrique e o Fábio, que responderam gentilmente. E aí, o que a gente viu? Qual foi a pesquisa que a Natália fez? Normalmente, tem 3 objetivos quando você vê avaliação de indicadores, né, de impacto socioambiental. Prestação de contas para stakeholders, investidores que pedem isso. A própria gestão, ajudar a orientar e avaliar desempenho. Tá? Os 3 reconheciam e aplicavam para essas finalidades. Tá? Agora, quando a gente perguntou para eles quais eram os desafios que eles tinham em termos de avaliação de impacto, e aí pensando em indicadores também, né? Diferenciar resultado de impacto, que a gente viu em teoria da mudança que tem, sim, desafios, é uma pegadinha, não é fácil, até para teóricos é desafiador. Os custos de fazer uma avaliação, de buscar um indicador e até, às vezes, da certificação, porque tem certificações que têm custo para você obter. Então, isso é um desafio para startups de impacto. E, muitas vezes, conseguir medir o que é qualitativo, né? Porque, às vezes, a gente vê muito fácil casos de sucesso, né, cases, personas dos negócios de impacto que movem, que apaixonam e que ajudam na captação de recursos, em aprovar edital, em promover e divulgar. Mas como é que você quantifica esse quali? Então, aí, gente, empreendedor de negócio de impacto não é expert em avaliação, teorias, né, enfim, tudo isso. Então, também é um desafio aí. Aqui foi a análise, eu não vou misturar muito nisso não, depois, Ruth, se alguém tiver interesse, eu vou botar o meu e-mail, gente, me pergunta que a gente compartilha com o maior prazer, tá? Mas é só para mostrar que quando você olha a teoria da mudança como uma grande espinha dorsal, né, tem outras fontes que você consegue comparar. Então, aí está o desafio de escolher, de focar, de ver o que faz mais sentido para cada um, né, para cada negócio de impacto. Tem outros problemas quando a gente fala disso, porque quando você está falando de grandes investidores, investimentos internacionais, é importante você conseguir comparar, então você precisa ter indicadores que sejam únicos, enfim, reconhecidos em diferentes países. Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade
quando a gente está falando de indicadores e de certificação, que a gente acha que é uma coisa que tem que ser promovida para todo mundo e comunicada para todo mundo, né? E eu acho importante a gente ter transparência, e quando alguém pergunta, você poder dizer. Mas não necessariamente tudo que você está avaliando, medindo, precisa ser comunicado para todo mundo, naquele momento, a todo tempo, né? Então, às vezes, é comunicar o que importa para quem interessa. Então, tem alguns indicadores que talvez sejam muito relevantes para o seu investidor, e vai ter outro indicador que vai ser o mais interessante para a comunidade em que você está atuando. E você não precisa comunicar tudo para os dois, eu acho. Mas aí fica para a gente conversar. Tá, Pedro? E, ó, meu e-mail aí, eu adoro dúvidas, e eu estou devendo já as referências de teoria da mudança, que eu pesquisei, mas aqui no meu tempo eu tenho até os arquivos, eu vou mandar, Ruth, só quem quiser me manda um e-mail que eu encaminho os PDFs que eu recebi. Stop share. Marina, obrigada. A ideia é dar uns pitacos, fazer uma pílula de conteúdo para a gente depois aprofundar no debate, tá bom? Então, Pedro Teres, por favor, o público é seu. Prazer. Obrigado, Ruth. Obrigado, Marina. Vai aparecer, acho que se a gente tivesse combinado, não ia funcionar tão bem. Mas a gente combinou, ensaiou, não vale dizer isso, tem nem improviso aqui. Não, as horas todas que a gente gastou de conexão. Mas, gente, eu já vou aproveitar até para ir dando uma pincelada nos pontos que a nossa fala se conecta. Eu vou compartilhar uma apresentação básica, depois eu posso mandar para vocês também à vontade. Tem um pouco mais de slides do que eu vou mostrar para agora, mas só para a gente deixar um pouquinho de base ali e qualquer coisa ter para discussão. Então, como a Marina citou, e já fiquei feliz e honrado de aparecer o Sistema B ali na sequência de certificações, de padrões e indicadores nessa vinda para o Brasil. O Sistema B é uma organização que trabalha para redefinir o que a gente considera sucesso na economia, o que a gente considera sucesso na hora de fazer negócio. E a proposta que a gente tem como organização é, de fato, essa mudança de cultura mesmo, do que a gente está medindo, de como que a gente está trabalhando, de como que a gente faz negócio. Então, eu trabalho no Sistema B Brasil, que faz parte do movimento global de empresas B, que começou nos Estados Unidos em 2006, 2007, e hoje a gente já está em todos os continentes. A gente tem empresas certificadas em mais de 70 países diferentes. E, como vocês podem perceber, o parceiro que representa aqui o movimento é o Sistema B. Então, mais especificamente, a parte que eu trabalho, o Sistema B Brasil, que tem foco no Brasil. A ideia toda disso é que a gente aproveite essa potência de um padrão global, assim como a Marina falou, de indicadores que são comparáveis, de indicadores que você consegue medir e entender qual é a sua relação com outras empresas que estão trabalhando no tema, mas para trazer ações locais e entender a realidade de cada espaço e o que a gente precisa fazer com cada uma delas. Então, a gente tem a certificação como base, como ponto central da atuação do Sistema B, mas, na verdade, a gente é mais do que uma certificadora em si. A gente trabalha esse ecossistema em torno da certificação para continuar promovendo mais iniciativas, mais negócios que trabalham impacto e mais pessoas e empresas medindo o impacto que elas têm no mundo. Isso tudo, e aí já conectando um pouco, só uma pincelada rápida com o momento que a gente está vivendo, não é o Sistema B que está começando a falar disso pela primeira vez, como vocês viram pela linha do tempo da Marina. A gente está construindo, junto com várias outras organizações e junto com pessoas e organizações que vêm falando há muito tempo. Então, a gente está falando sobre um senso de urgência que o corona trouxe, que a crise que a gente está vivendo trouxe, mas que, na verdade, gera uma urgência que a gente só não estava percebendo, que essa urgência já existia por momentos e por uma estrutura de negócio, de economia que a gente montou. E, Ruth, fica à vontade para me controlar também, que às vezes eu me empolgo, pode cortar tempo, avisa, qualquer coisa que precisar. Mas a verdade é que a gente tem, dentro desses acordos, dentro de ODS, dentro de tudo, todas as metas e compromissos que a gente tentou firmar ao longo do tempo, a gente está longe de cumprir isso. E quando a gente fala do Acordo de Paris para 2050, todos os lugares que encontrarem têm uma probabilidade baixa indicada de que a gente vai cumprir o que a gente se comprometeu. Quando você pega os ODS um a um, a gente está longe de cumprir vários deles ou quase todos eles. A gente tem uma situação de crise que isso daqui de antes do corona, de quase 70 milhões de pessoas
tendo que fugir das suas casas por crise, por fome, por qualquer coisa, enquanto pouquíssimas pessoas concentram a mesma quantidade de renda do que metade da população inteira. Então, o que a gente tem é um sistema econômico que deu errado. A gente precisa reajustar esses incentivos, a gente precisa redefinir o capitalismo como a gente entendeu antes. Então, a gente vem nesse momento de proposta, com esse estopim que está chegando, com essa aceleração que vem pegando a cada tempo, com qualquer organização. E aqui a gente fala sempre sobre organizações que trabalham impacto, mas esse tema já passou, já saiu de quem só trabalha impacto. Agora a gente tem qualquer fundo de investimento que quer falar sobre investimento de maneira geral, fala sobre investimento de impacto, sobre critérios de investimento social, critérios de investimento ambiental, ou pelo menos acompanha esses indicadores na empresa. A gente tem o Business Roundtable, que é o grupo de empresários dos Estados Unidos, de vários CEOs de empresas gigantescas, Apple e outras, falando que a proposta é de que não mais a gente se organize só para maximizar o lucro dos acionistas. E a gente veio, durante anos, construindo empresas que o único objetivo era que a gente precisava maximizar o lucro dos acionistas das empresas. E a gente vem para esse movimento que as próprias empresas grandes, os maiores jornais, as maiores escolas de negócio do mundo, falam que a gente tem que sair desse modelo para um modelo que considera todas as partes interessadas. Mas a importância, e de tudo isso que a gente está falando aqui, e de tudo isso que a Marina falou, é que a gente precisa sair desse discurso, a gente precisa transformar em prática. Isso daqui que aconteceu, esse statement que saiu da declaração do Business Roundtable no ano passado, a gente logo em seguida lançou, pelo Movimento B, um chamado para que as pessoas realmente comecem a trabalhar e botar a mão na massa. Falando que já tem empresas que estão fazendo isso, que já estão botando na prática, que estão botando em números e convidando todas as empresas para que a gente aproveite, desculpa algumas referências em inglês, mas é para dar o contexto desse mundo que a gente está cada vez mais falando sobre esses pontos, mas a gente tem também em todos os lugares aqui do Brasil botando. Então, a gente tem um mundo que percebeu que está atrasado, a gente tem um mundo que está querendo direcionar, a gente tem um mundo que está querendo botar dinheiro nisso, a gente está querendo investir nisso, que a gente precisa de indicadores e de transparência no como fazer, no que é impacto de verdade, na priorização, e entender qual é o impacto que você quer gerar, entender qual é o impacto que você está causando na realidade. Então, a mudança que a gente propõe como Sistema B, como Movimento B a nível global, é que a gente mude esse interesse anterior só do valor para o acionista ou shareholder para esse valor para o stakeholder e para todas as partes interessadas. Isso porque, e aí concordando mais uma vez com a Marina, porque isso é ter mais informações sobre a sua empresa, é pensar no longo prazo dela, é pensar nas partes que envolvem a existência da sua própria empresa. Então, se você quer ter uma empresa que existe não só agora, não só nos próximos 5 anos, mas que existe em qualquer cenário que a gente está criando para agora, você precisa estar considerando esses indicadores, você precisa estar considerando tudo isso na hora de montar o seu negócio. Porque você quer ser bonzinho, porque você se preocupa com o mundo, porque você quer fazer tudo o resto? Também. Mas porque é estratégia de negócio e porque você tem que construir, e porque a gente precisa desses incentivos direcionados a todos os pontos. Então, e essa foi a parte que mais me chamou a atenção, Marina, porque a gente quase listou os mesmos pontos aqui nessa listinha. A gente espera de um perfil de empresa que é principalmente esses 3 pontos. Que ela tenha o propósito de gerar impacto positivo, ou seja, que ela esteja buscando, que ela esteja se propondo a resolver algum problema social ou ambiental, mas isso não basta sozinho. A gente, lógico, precisa da boa vontade e da intenção, mas isso tem que estar conectado com mecanismos de governança para acompanhar isso como empresa, para ter, inclusive, responsabilidade das pessoas que estão tomando as decisões sobre esses critérios de impacto ambiental e social, e que isso venha com mensuração, com gestão e com transparência sobre o que está acontecendo. Porque falar é fácil, está na moda falar há muito tempo, não é de agora que falar de impacto está na moda. Agora, traduzir em números, traduzir em indicadores, é só para quem está fazendo de verdade, são essas empresas que se destacam quando é a hora de mostrar e é a hora de atuar de verdade. Então, esse é um perfil que a gente pensa de empresa e é o perfil que a gente pensa em uma empresa B. Empresas que têm esse propósito de trabalhar o impacto
seja desde o seu nascimento, seja como modelo de negócio principal, ou seja, empresas que estão fazendo um bom trabalho, trabalhando o impacto na cadeia de valor inteiro. Já ia aqui adiantando a pergunta que provavelmente a Ruth ia me fazer em algum momento. Um negócio de impacto pode ser uma empresa B, mas nem toda empresa B se caracteriza necessariamente na definição mais comum que a gente tem de negócio de impacto. A gente considera as empresas que conseguem trabalhar o impacto ambiental ou social com uma visão geral sobre tudo isso que ela está causando. Então, são mais de 3.400 empresas pelo mundo inteiro que já estão reportando isso tudo. Tem informações públicas sobre todas elas no nosso site. Vocês conseguem acessar qual é a área de cada uma delas e qual é o ponto de destaque, o que elas têm feito para todas essas mais de 3.400 empresas no mundo inteiro. São 150 setores, porque o nosso modelo de comprovação e de acompanhamento e gestão de impacto dessas empresas, ela se ajusta a qualquer modelo de negócio. Não existe empresa pequena demais para ser B, não existe empresa grande demais para ser B. A gente tem fundo de investimento que é empresa B certificada, a gente tem hotel que é empresa B certificada, restaurante. Qualquer empresa pode trabalhar o impacto na cadeia de valor e, lógico, aí, tirando desse pote alguns casos mais sensíveis de mercados que, obviamente, não conseguem gerar um impacto positivo nisso, mas de todos os setores diferentes, em torno desse mesmo objetivo, que é gerir e trabalhar pelo impacto positivo. Isso tudo, e aqui já fica até o primeiro convite, na verdade, é através de uma ferramenta pública, gratuita e totalmente confidencial que qualquer empresa no mundo inteiro pode usar. Já são, se não me engano, a gente chegou agora a 9 línguas, pelo menos, estou com medo de estar falando aqui errado, então procurem, mas com certeza português, inglês e várias outras línguas que possam precisar, que a gente faz uma análise da empresa como um todo. Então, não é uma certificação de produto, não é uma certificação de um serviço, a gente certifica a empresa toda. Ela tem que reportar para ser uma empresa B sobre os processos da governança dela, sobre a relação com os colaboradores, sobre a relação com a comunidade que ela está inserida, desde os fornecedores, a comunidade local em torno da empresa, da sua sede, critérios de diversidade. Ela tem que falar sobre meio ambiente e acompanhar a pegada ambiental dela de uma maneira geral e falar sobre o impacto que ela causa nos clientes dela ou através dos clientes dela. É um questionário que automaticamente entrega a análise da empresa na medida que você vai respondendo. A cada resposta que você dá, ela decide qual vai ser a pergunta seguinte que vai aparecer para você. Então, por isso o ajuste. Por isso pode ser uma empresa grande, uma empresa pequena. Porque o questionário ele vai se auto-ajustando para dar pesos e fazer as perguntas que se encaixam a cada modelo de negócio. Então, vocês terem uma ideia, hoje eu já ajudo empresas a preencherem esse questionário, deve fazer uns 4 anos, e eu continuo encontrando perguntas novas, por 2 motivos. Primeiro, porque cada empresa responde um questionário de avaliação de impacto B adequado para ela, e segundo, porque a gente vai sempre atualizando para estar sempre de acordo com os padrões mais altos que a gente tem de critérios ambientais e sociais para trabalhar impacto nas empresas. Então, fica o convite, depois eu posso mandar o link, mas qualquer pessoa pode acessar, qualquer empresa pode entrar. Todo esse processo de gestão do impacto e as análises que a ferramenta traz, ele é gratuito. Então, fica o convite para qualquer empresa que queira utilizar como ferramenta. A gente tem uma diferença boa, que conecta bastante com o termo de negócios de impacto, é que, como vocês podem ver, parte das perguntas estão em caixinhas pretas e parte das perguntas estão em caixinhas vermelhas. O que acontece é que a gente acompanha 2 tipos de pontuação, 2 tipos de práticas que as empresas podem ter. As boas práticas empresariais e as perguntas que caracterizam um modelo de negócio de impacto dentro da empresa. Então, por exemplo, eu sempre pego colaboradores como o exemplo porque fica fácil de enxergar. Mas se você paga bons salários, qualquer empresa pode pagar bons salários. É lógico que isso é bom, é lógico que pagando bons salários a sua empresa vai ganhar ponto dentro do questionário de avaliação de impacto, mas se você cria um mecanismo dentro da sua empresa que garante para os colaboradores que eles possam acessar a participação societária, passem a ser donos ou donas da empresa, de fato, isso faz com que sempre que a sua empresa cresça, já diretamente ela vai estar impactando e trazendo junto os seus colaboradores e por isso se caracteriza como modelo de negócio de impacto. E são perguntas que
se a empresa falar que ela não tem um modelo de participação societária de acesso para os colaboradores, ela não vai responder sobre isso. As boas práticas, todo mundo vai ter que responder sobre. É um questionário que ele avalia os pontos positivos, ninguém perde ponto dentro do questionário de avaliação de impacto B, você ganha quando faz. São 200 pontos totais e você precisa de 80 pontos para conseguir aplicar para comprovação, que aí sim a gente entra para auditar todos os documentos, acompanhar todos os processos e entender se aquela empresa, tudo que ela reportou durante o período de autoavaliação, se aquilo está condizente com os documentos que ela tem como comprovar. Então, essa é a nossa grande base, é o coração do movimento. A gente trabalha o entorno, a gente trabalha o ecossistema, mas sempre pautado nos indicadores que tem questionário de avaliação de impacto B e como a gente acompanha com as empresas. E como busca desses indicadores, já que a gente tem as empresas B, elas respondem, elas passam pelo mesmo processo aqui na China, nos Estados Unidos, na África, na Europa, em qualquer lugar do mundo, elas passam pelo mesmo processo. Exatamente para trazer esses mecanismos e deixar comparável o quanto está a sua nota, onde você está desempenhando. Ele entrega onde você está focando, onde você deveria focar, quais são a parte que tem mais peso para o seu modelo de negócio. Tudo isso através de uma resposta automática ali, que o próprio questionário entrega, inclusive com relatórios de melhorias propostas que a sua empresa pode acompanhar. E aí, para variar, vou parar de falar que eu estou concordando com a Marina aqui, só para já saiam do ponto que eu estou concordando com a Marina desde o começo. A gente tem uma parceria com o Pacto Global, que é o braço da ONU para trabalhar com as empresas. Desde o ano passado, a gente lançou uma plataforma para trabalhar os ODS com esse modelo objetivo de perguntas diretas que a gente tem no questionário de avaliação de impacto B, montando uma plataforma complementar ao questionário de avaliação de impacto B. O que acontece é que agora essas duas ferramentas conversam. Então, as empresas B, elas recebem automaticamente agora uma análise também em ODS, que pode ser complementada para quem quer se aprofundar mais, mas ela não é obrigatória. Então, essa ferramenta não é exclusiva para quem responde o questionário de avaliação de impacto B ou para empresas B, mas elas sempre conversam e fazem parte da mesma estrutura. E dentro dessa priorização do que fazer, como fazer, essa é uma ferramenta muito potente, porque o primeiro passo dentro dessa ferramenta que a gente lançou, que é o SDG Action Manager, é responder 20 perguntas de um módulo básico que já vão indicar, inclusive, de acordo com os padrões do Pacto Global e da ONU, quais são os ODS recomendados para o seu modelo de negócio fechar. Tudo isso, assim como o questionário de impacto B, gratuito, online e confidencial. Então, a gente aproveitou essas duas estruturas, elas conversam, porque quem não está falando e se referenciando em ODS hoje não está conversando com o mundo de impacto. É a linguagem dos governos, é a linguagem das grandes empresas, é de tudo. E ninguém, a gente brinca que tem problemas suficientes para todo mundo resolver. Todas essas organizações, a gente tem que se juntar. Então, a gente conversa com o Instituto Ethos, com o GRI, com o Pacto Global, com o Capitalismo Consciente, com outras organizações que trabalham, porque, na verdade, a gente precisa de todo mundo junto. A gente precisa de empresas, a gente precisa de pessoas físicas, a gente precisa de todas essas organizações para entregar o tanto de mudança que a gente precisa e que está cada vez mais urgente de fazer. A gente brinca que não é uma competição, porque, na verdade, a gente precisa se juntar para trabalhar em conjunto e resolver esses problemas em conjunto. Senão não adianta ficar cada um puxando para o seu lado, a gente nunca vai sair desse ponto. Então, são organizações que a gente conversa constantemente para trazer essa análise. Alguns exemplos rápidos de empresa B, a gente tem na Natura, a maior empresa B certificada brasileira. Aqui a gente tem fundo de investimento, a gente tem a Mãe Terra, a gente tem a Dengo, que é chocolate, Fazenda da Toca de Orgânicos, outros fundos de investimento, enfim, tem tudo quanto é tipo mesmo de empresa B, inclusive no Brasil. A gente está agora, esse número está um pouquinho desatualizado, a gente está em 179 empresas que fazem parte do movimento, 162 como empresas B certificadas e 17 como empresas B pendente, que é uma modalidade que a gente tem um programa de acompanhamento para empresas que estão nascendo e já querem trilhar o caminho como empresa B desde o começo. A gente está falando o tempo inteiro que conversa com dinheiro, conversa com lucro, são todas empresas que têm fins lucrativos. A gente não certifica organizações sem fins lucrativos. E para vocês terem uma ideia,
já são mais de 15 bilhões de receita por ano só aqui no Brasil, se você somar todas essas empresas B. Então, são empresas que estão provando na prática que dá para trabalhar o impacto como modelo de negócio, que dá para resolver problemas sociais e ambientais como modelo de negócio. E um indicador que a gente sempre acompanha, porque é lógico que para a gente é um grande objetivo ter a maior quantidade de empresas B possível no mundo, no Brasil, em todos os lugares, e vai me fazer muito feliz se a gente tiver muitas empresas B. Mas o que a gente quer é que mais empresas tenham gestão sobre o impacto delas. Esse é o ponto mais importante. E é por isso que a gente tem uma ferramenta que é gratuita e a gente acompanha quantas empresas estão utilizando dela para gerir o impacto delas. Então, da mesma forma que a gente tem essas mais de 160 empresas B certificadas, somando empresas B pendentes quase 180, a gente tem mais de 6 mil empresas que estão utilizando a ferramenta para gerir impacto só no Brasil. No mundo, a gente já está chegando agora, já passou de 110 mil empresas que utilizam essa ferramenta. Então, é um indicador muito importante para a gente, porque esse é o nosso grande objetivo. A gente quer que isso seja ferramenta de mudança, a gente quer que todo mundo utilize. Por isso a ideia de uma ferramenta gratuita, por isso a conexão com várias empresas do mundo. E aí, daqui eu vou deixar depois para vocês olharem. Pode falar, Ruth. Eu ia falar exatamente o que eu tenho que parar de falar. Para você ir fechando, para o pessoal tá querendo falar. Desculpa, eu falei que era para você me interromper. Mas, enfim, alguns motivos do porquê se criar uma empresa desse jeito, que a gente sempre posiciona, mas eu acho que a moral da história é que dá para fazer como negócio, já tem um monte de gente provando que funciona, e a gente quer, se a gente quer construir empresas que são lucrativas e funcionam a longo prazo, elas têm que ser construídas considerando critérios de impacto. E aí, muito rápido, para eu parar de falar, vou só pular para um ponto que a gente tem como propósito, e aí é por isso que eu falo que a gente é mais do que uma certificadora, a gente tem programas e campanhas que é para sempre incentivar e puxar com que as empresas sejam cada vez melhores dentro desses indicadores que a gente pergunta. Então, são 3 slides bem rápidos, mas de alguns exemplos de campanha que a gente já fez, esse é um desafio que o Sistema B no Chile puxou para que todas as empresas, e não só as empresas B, dá para ver aqui que são quase 1.500 empresas que firmaram esse compromisso, que diminuam esse multiplicador de salário das empresas, que é uma das minhas perguntas preferidas dentro do questionário de avaliação de impacto B, para 10 vezes. O que é o multiplicador de salário? Quando você pega a pessoa que mais recebe dentro da empresa, incluindo bônus, e divide pela pessoa que menos recebe dentro da sua empresa, quantas vezes isso dá? E a gente tem dados, acho que saiu uma coluna agora, há pouco tempo, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, 10 vezes é um número muito difícil de ser atingido. A gente está convidando as empresas a buscar esse compromisso. Tem site falando mais sobre isso. Há 2 meses, a gente lançou uma campanha convidando as empresas a terem uma atuação de fato antirracista e não só não ser racista, se comprometendo com dados públicos, tornar público quantas pessoas negras tem dentro da empresa, em que posição elas estão, quais são as metas de contratação e um acordo para adiantar a neutralidade de carbono que o Acordo de Paris propõe. Então, o Acordo de Paris fala em 2050, 534 empresas B no mundo se comprometeram publicamente a adiantar essa neutralidade de carbono para 2030. Então, são alguns exemplos de campanha que a gente promove para acelerar e impulsionar esses indicadores que a gente acompanha e construir em conjunto com as empresas e fazendo essa rede conversar para ter cada vez mais iniciativas desse tipo. Então, acho que está bom por enquanto. Quero também, enfim, à disposição para conversas, dúvidas e qualquer coisa. Pedro, muito obrigada. Queria registrar a presença aqui da Rose Floriano, da comunidade B do Rio Grande do Sul, gaúchos, tem vários gaúchos aqui, e tem outras pessoas que também são do movimento Comunidade B Rio, Brasil afora, mas ela se pronunciou formalmente ali na descrição do nome dela. Obrigada, Rose, muito bem-vinda. Eu queria fazer uma perguntinha para a Marina e para o Pedro, já que eu sou coordenadora hoje aqui, mas eu juro que vai ser rapidinho, e depois a gente passa a palavra. A Érica, nossa professora, está organizando as perguntas e a gente vai abrir o vídeo para alguns, tá bom? Então, Marina, você já viu alguma medição, algum indicador de performance organizacional que explicite a negatividade? Porque é muito bonito ficar bem na fita e botar um selo lá e posar de bom moço. Que bom, principalmente quando realmente tem uma base sólida, que é algo que a gente... Mas ninguém é perfeito.
em nível pessoal, nem em nível organizacional, né? Então, as empresas, você já viu algum indicador que a empresa diga assim, eu sou frágil nisso, eu tenho essa debilidade, eu poluo o meio ambiente, apesar desse pedacinho de manguezal eu contribuí, mas a poluição não é tão positiva, ou a questão da nutrição, desnutrição infantil. Então, por tabela, por externalidade negativa também, apesar da empresa ser posicionada de modo geral, ambiental e socialmente responsável, ela já viu alguém explicitando isso? Eu sei que o Pedro também tem para falar sobre a própria Natura, né? A Natura, por ser uma empresa SA de capital aberto, quando ela se colocou para pontuar, para ser uma empresa B, ela também expôs as vísceras, né? Assim, no sentido de que multas ambientais e trabalhistas vieram à tona e eram escondidas, né? Então, Marina, você já viu algum indicador que também depoa contra aquela empresa? Porque eu acho tão legal se os negócios de impacto fossem tão verdadeiros a ponto de dizer, ótimo, o que eu estou combatendo está maravilhoso, só que sem querer, querendo, eu estou prejudicando aquela área. Então, por favor, alguém venha me ajudar para fazer a cadeia de valor linda. Então, só queria saber a sua opinião. Agradecer que a professora Inessa Salomão também está aqui com a gente, professora desse curso e ex-pró-reitora do Cefet Rio, querida universidade aqui com a gente. Então, fica essa pergunta e depois a gente continua com a Érica e os outros expositores. Obrigada. Ruth, excelente pergunta. O que eu tenho para compartilhar? O GRI já trouxe, né, muito essa preocupação. E o que acontecia, o que a gente via como prática das empresas, né? Vou tentar não citar nomes, fazer exemplos, né? Vamos supor. Eu extraio um recurso natural do meio ambiente e eu causo um dano ao meio ambiente por fazer essa extração. Mas eu invisto 50 bilhões em shows ou em pintar parede. Eu pinto as paredes das casas. Muito legal, show é cultura, é importante, ok. Mas o que você faz na sua área de atuação? Então, o modelo de RI era um que trazia essa... Ele só considerava, digamos assim, o que você fazia para mitigar o impacto que você dizia que você tinha. Entendeu? Eu pinto parede, mas não importa, daí se considera, porque o seu impacto não é em parede, o seu impacto é em extrair recurso da natureza. Então, é isso que era considerado, né? E aí vem, eu acho, assim, uma questão importante também, é a publicidade. A maioria das empresas que faz, né, o próprio Pedro falou, os indicadores B, eles são confidenciais. Então, eu preencho, né, e eu tenho acesso. Mas não é todo mundo que vai ter acesso para ver todas as respostas de todas as empresas. E aí, eu acho que a gente está falando de nível de amadurecimento, Ruth, porque a gente sempre é bom a gente avaliar graus, né? Assim, níveis e diferenças. Eu estava participando de um webinar antes sobre beleza, né? A indústria de beleza. E hoje em dia está se falando muito em clean beauty, e é a transparência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que os certificadores e indicadores de impacto não sofram um problema do greenwashing, né? Todo mundo fala, eu tenho impacto positivo, e aí eu boto o impacto positivo que eu tenho, mas eu não compartilho a foto toda. Show, obrigada. E Pedro, você pode ajudar a falar um pouquinho da Natura? E aproveito e te pergunto também sobre a legislação nacional, que eu sei que tem um grupo de trabalho pela Aliança, né? A Aliança é um advocacy nacional de gente do bem, pressionando o Congresso para olhar o nosso tema. Você pode aproveitar e falar como é que está esse movimento lá da tramitação da lei? Claro. Então, eu totalmente de acordo. Eu acho que o mais importante para as empresas é ter transparência sobre a atuação, os resultados e tudo. A gente não espera que nenhuma empresa seja perfeita, bem o que o Ruth, você falou. Empresas são feitas de pessoas, pessoas não são perfeitas, empresas não vão ser perfeitas. O importante é como você está lidando com esse espaço e como você está avançando. Então, esse passo de deixar, apesar das respostas confidenciais, todas as pontuações por áreas de impacto públicas e para algumas empresas, como a Natura, o relatório que você tem que responder de disclosure, tem que falar menos palavra em inglês, mas enfim, assim que você termina o processo de certificação, as empresas têm que responder um questionário extra
sobre informações possíveis que podem ser sensíveis. E a Natura, por exemplo, tornou esse questionário público para tudo que ela respondeu para a gente na última certificação que poderia ser sensível, e também dá para encontrar no Diretório Global de Empresas, está lá junto com o perfil dela, junto com os prêmios que ela ganhou como uma das melhores empresas B do mundo, tem esse questionário e o processo que ela passou para responder. Então não é nenhuma coisa que, não quer dizer que ela escondia antes, mas está ali, está num documento, está ali e as pessoas podem acompanhar. Eu acho que o mais importante é isso, a gente entender que todo mundo tem problema e a gente precisa de transparência para lidar com eles. Não adianta você fazer uma coisa lateral para, enfim, começar a criar coisa para compensar e tentar esconder o resto das coisas que você está fazendo. O que importa é o resultado geral das coisas. Acho que por isso a análise geral. Mas, enfim, falando sobre a N-Impacto. A N-Impacto é a Estratégia Nacional de Negócios e Investimento de Impacto, que é um comitê criado a nível nacional para discutir o tema negócios de impacto no Brasil, que envolve várias organizações e é dividido em 4 grupos de trabalhos principais. Acho que o primeiro é acesso a capital, o segundo é preparação e estruturação de negócios com incubadoras e aceleradoras. O terceiro sempre me falta quando eu vou responder, mas o quarto é sobre ambiente regulatório, que é o grupo que o Sistema B lidera a nível nacional com o nosso Grupo Jurídico B. O Grupo Jurídico B é um braço dentro do guarda-chuva do Sistema B aqui no Brasil, que são 11 advogados e advogadas pelo Brasil que trabalham voluntariamente para propor mudanças, políticas públicas e alterações na legislação, que a gente chama de mudança na regra do jogo, para um ambiente regulatório que receba melhor essas estruturas todas que a gente está falando. Então, a ideia é trazer para cá uma proposta similar que já aconteceu em outros países. A Itália foi o primeiro deles e nos Estados Unidos a gente já tem aprovado em vários estados, que é a proposta da criação de uma sociedade de benefício como tipo legal. Quer dizer, no caso brasileiro, como qualificação legal, que eu aprendi por causa desse processo que isso é diferente. Então, a ideia é que você tenha uma estrutura para você saber legalmente o que é uma empresa que está trabalhando, uma sociedade de benefício que está trabalhando esse tema e tem feito, está reportando, tem transparência e indicadores. Isso é um processo em andamento, a gente ainda não consegue ter previsão sobre como ou quando vai ser aprovado, mas é uma construção não só do Sistema B, mas com outras organizações pelo país inteiro, que inclusive a gente trabalha para dar capilaridade maior e trazer para alguns estados. Então, o Rio, por exemplo, é uma das comunidades locais, um dos estados que a gente conseguiu aprovar a legislação estadual de negócios de impacto para refletir a N-Impacto a nível estadual e dar capilaridade maior para as ações que são criadas a nível nacional. Então, junto com várias outras organizações, a RUT, inclusive, e principalmente o Grupo Rio de Impacto, puxando para que a gente construa essa pauta em vários estados. Não sei se eu respondi, se eu criei mais dúvida ainda, não sei se... Muito obrigada, Pedro e Marina, super responderam sim. Eu aproveitei e fiz um plim-plim lá, que a gente tem uma aula aberta com o Lucas Maciel, que é o coordenador nacional do Impacto. Peço desculpa, quando eu enderecei a pergunta para o Pedro, eu falei que no contexto da Aliança, no Aliança é outro movimento importante também, mas a Estratégia Nacional que está com esse movimento aí, com os advogados do bem ajudando a gente no Congresso Nacional. Obrigada também. Eu sei que tem várias perguntas, mas eu queria pedir licença para o William Saab falar aqui para a gente, fazer a pergunta ao vivo, ele tem uma pergunta, depois a Érica vai trazer todas as outras, e ele aproveitar e falar um pouquinho do BNDES Garagem, o que eles estão aprontando por aí para o nosso campo. Tá. Primeiro, boa noite, aí, parabéns para a PUC pelo curso, né? Parabéns ao Pedro e à Marina, excelentes palestras, né? Eu teria 2 perguntas para o Pedro, né? E depois eu rapidamente falo do Garagem para a gente ganhar tempo. As perguntas são as seguintes: tinha curiosidade de saber, eu sei que não é o foco, mas é se o Sistema B pretende ou já alcançou, em parte, também o setor público, no que tange, pelo menos, as empresas públicas, que são, em tese, também lucrativas. E a segunda pergunta é se há previsão no Brasil, no âmbito dos programas de aceleração, que aquelas aceleradas elas também venham obter a certificação do Sistema B. Ou seja, o Sistema B está dentro hoje dos programas de aceleração? É a minha segunda pergunta. E, rapidamente, falando do BNDES Garagem, o BNDES fez o lançamento no dia 9 de setembro, do programa BNDES Garagem 2, voltado à seleção de uma aceleradora para coordenar 3 ciclos de aceleração. O objetivo é, em cada ciclo, a gente acelerar
no módulo de criação 20 startups e no módulo de tração ou de desenvolvimento 25 startups, ou seja, nos 3 ciclos, 135 startups serão aceleradas, né? É um programa de 30 meses. A ideia é acelerar no módulo de criação por 3 meses e no módulo de tração por 4 meses. O edital está aberto, está disponível no site do banco, e a gente vai receber proposta de aceleradoras, né, candidatos até o dia 23 de outubro. A ideia é que a gente foque, pelo menos no primeiro ciclo, em 5 grandes verticais para esse programa de aceleração: educação, saúde, cidades sustentáveis, sustentabilidade e GovTech, que é a questão aí da digitalização no âmbito do setor público. Então, espero aí ter sido mais breve para não prejudicar o debate. Treinou bem o pitch, hein? Treinamos bem. Obrigada. William, está feitas as perguntas aí para vocês, queridos. Tá, então, primeiro sobre empresas públicas. Não, a gente só certifica empresas com fins lucrativos, e essa é parte do propósito do Sistema B. Então, a ferramenta pode ser utilizada por qualquer organização, organizações sem fins lucrativos, governos ou qualquer coisa, mas nunca como possibilidade de certificação. Para certificar, precisa necessariamente ser uma organização com fins lucrativos. Organizações sem fins lucrativos, a gente trabalha com parcerias, conexões e qualquer outra coisa do tipo. Sobre o processo de aceleração, ele sempre se conecta bastante com a categoria que eu falei, que é de empresa dependente, que é uma categoria para empresas que ainda não têm um ano de exercício fiscal completo. As empresas que optam por essa certificação, a gente pede, é obrigatório para elas, alterações no contrato social, esses mecanismos de governança, esse compromisso de que em um ano eles virariam uma empresa B certificada. Ainda não pede todos os processos, mas a empresa começa a ter acesso à rede e o ecossistema de empresas B certificadas, para que isso ajude ela a se construir como uma empresa B certificada de vez. Então, a comunidade B-Rio, até vi aqui representados pela Ana Lúcia e pela Suzana, a comunidade B-Rio está construindo, inclusive, um documento para, em conexão com aceleradoras e incubadoras, já ajudar empresas que querem, desde a sua fase de ideação, que nasçam trabalhando o impacto junto com base nesses indicadores que a gente propõe. Então, inclusive, se você quiser, eu vou adorar conectar você com a comunidade B-Rio para uma possível conversa futura depois sobre isso. E parabéns pelo programa, eu sou muito fã do BNDES Garage. Tem uma pergunta seguindo aí, o Pedro estava falando das dependentes, né? Fazendo um paralelo, eu já empreendi pequenas empresas e o Instituto Ethos atendia a Petrobras, né, a grandes, mas também a pequenas. E para que as pequenas não ficassem massacradas num monte de aspectos que podem impactar e envolver grandes empresas, o Instituto Ethos tinha um modelo reduzido para a gente de indicadores, né, que era mais aplicável e voltado para micro e pequenas empresas. Você falou do dependente, que é para empresas que estão com menos de um ano, né, até um ano de formadas, enfim, formalizadas. Quantos indicadores existem no Sistema B, lá na ferramenta para serem preenchidos, e qual é a solução para pequenas empresas que talvez não né, teriam que botar um não se aplica em muitas questões? A gente tem aproximadamente 160 perguntas, que podem variar um pouquinho, porque varia de acordo com o modelo de negócio da empresa. Então, a ideia desse dependente, até a sugestão, na verdade, para qualquer empresa, é que use a plataforma de maneira geral, e ela mesma entrega ferramentas como salvar para ver depois, definir metas que você pode botar para ser avisado por e-mail e receber notificações de quando está montando esse processo. Porque é muito importante o primeiro passo de olhar o questionário como um todo, mesmo que você ainda não tenha todas as respostas. Porque só depois que você passa por isso tudo que você consegue ter a noção desse todo, inclusive para entender onde estão os espaços de melhoria. Então, para empresas que estão começando, a gente sabe que às vezes é demais, inclusive a categoria de dependente é um pouco, inclusive porque a gente pede parâmetros de faturamento das empresas para proteger de greenwashing e social washing, porque as ações de impacto a gente pede a referência de quanto aquilo significa dentro da empresa a nível financeiro também. Então, uma empresa que não tem um ano fiscal completo
inclusive, precisa trabalhar um pouco esses indicadores. Então, a ideia é usar todo e a gente posiciona ele, inclusive, com relatórios de melhoria que comparam você com as outras empresas parecidas que estão preenchendo, sem dar nome das empresas, lógico, mas para entender onde você já está bem, onde você pode melhorar, onde está faltando e ter o todo da empresa. Parecidas em termos de porte também. Isso. O recorte Legal. pelo número de funcionários. Legal, legal. Muito bacana. Obrigada, Marina. Fez uma pergunta aí para o Pedro, é bom para animar a parte aqui. E porque você é muito entendedora do tema mesmo. Obrigada aí por qualificar o debate. Eu queria abrir, então, para a professora Inês Salomão fazer uma pergunta e para a professora Silvia Moraes, que é a nossa aluna do curso. Eu não posso deixá-la de chamar de professora, minha colega da PUC, em estratégia lá pelo IAG. Obrigada, Inês e Silvia. Oi, gente, boa noite a todos. É sempre um prazer estar ouvindo vocês. Isso é tão interessante, né? A gente fica com a cabeça fervendo, mas primeiro eu queria parabenizar demais, Marina, assim, eu fiquei babando aqui naquele seu slide que você fez a linha do tempo. Eu acho que eu não teria capacidade de fazer aquilo, apesar de ter passado por tudo aquilo também. Eu achei essencial, eu acho que uma das coisas que a gente pode analisar e, assim, pensar um pouquinho, queria que você, pensando alto aqui junto, a gente falasse assim, né? O que será que essas coisas têm? Existe um core? Será que existe um nível ali de questionamento que a gente faz que permeia a maior parte desses sistemas, né? Então, acho que, assim, talvez a gente pensar um pouco sobre isso. Eu não sei se você já tem uma resposta pronta, se você já analisou, mas foi o que me saltou quando eu vi aquela linha do tempo. E, Pedro, e um pouquinho para um outro lado. Você falou de benchmark agora, que era uma das perguntas que eu ia fazer, mas uma coisa que eu nunca te perguntei sobre o Sistema B foi a respeito do agro. No Brasil, o agro está tão em voga, né? Você tem empresas tão grandes que estão no agro e a gente está vendo assim, o impacto negativo disso. O Sistema B chega no agro hoje em dia? Como é que lida? Eles respondem? O que a gente tem ali nesse setor? Obrigada, gente. Obrigada, Inês. Silvia Moraes, querida. Já faz a pergunta agora? Sim. Então, eu acho que o professor Pedro já meio que respondeu, né? Mas é porque tudo que eu já tinha visto sobre o Sistema B, a professora Ruth já me levou alguns anos, eu fui em alguns encontros sobre isso, é que realmente esse questionário não é fácil, né, de ser respondido. E aí, eu fico pensando nas pequenas empresas, porque assim como as pequenas empresas, elas já podem começar com menos problemas do que aquelas grandonas, né, do que as empresas muito... Será que elas também... É mais difícil para elas ou é mais fácil, de repente, já começar com todo esse padrão e aí conseguir ser certificada mais rápido? Inês, querida, que bom te ver aqui. Né? Enfim, a Inês fez uma pergunta super pertinente e eu, com tristeza, tenho informação, na verdade, antiga. Né? O Instituto Ethos foi criado em 98. Em 2008, ele fez uma pesquisa, depois de 10 anos motivando a responsabilidade social nas empresas, né? Depois de 10 anos, ele contratou e fez uma pesquisa para ver o que tinha mudado nas empresas em termos de responsabilidade socioambiental. Mudou o que virou legislação, o que as empresas foram obrigadas a fazer. E aí, eu digo triste, porque a gente vê isso muito também no Brasil, né? Assim, a gente botou cinto quando passou a ser multado, a gente parou de beber e dirigir quando passou a ter lei seca, então tem um pouco da... Eu acho que a nossa cidadania, aí tem um pouco o Pedro falou da questão da cultura, né? A cidadania corporativa, acaba sendo um reflexo da nossa cidadania. E como é que a gente pode demandar uma cidadania corporativa quando nós, como cidadãos, não fazemos valer os nossos direitos nas eleições? Não vou entrar em política aqui não, gente, mas assim, é isso, direitos, deveres, tudo é político, né? Quando a gente está falando é política, então, sem partido. Mas quando você pensa a essência, né, Inês, eu acho que tem muitas essências ali, tem várias coisas que, tanto que eu quis mostrar, não sei se ficou claro, né, que eles já se conversavam, da mesma forma como o Sistema B conversa com a ADS, o Ethos conversava com o GRI, RI, que conversava com o ISO 26000, porque existia essa interseção, então eles buscavam facilitar para as empresas, porque a ideia é uma cooperação, como o Pedro falou. Né? Infelizmente, temos problemas para todos e precisamos nos unir para poder mudar esse Brasil, mudar essa realidade social.
mudar esse mundo também, mas traz, eu acho, mais força. E aí, até voltando, não sei se vocês lembram, mas o presidente do Ethos, foi 2010, eu acho, ele anunciou que ele ia se candidatar para... ele foi primeiro, acho que, vereador de São Paulo. Quer dizer, como eles viram que era o que virava legislação, que virava, né, enfim, demanda oficial, era o que mudava as empresas, eles passaram a investir na articulação com o setor público e com a legislação. Então, só traz mais peso para iniciativas como a Aliança pelo Impacto, que o ICE faz parte, enfim, que o Pedro estava comentando, de influenciar na legislação, porque é o que vai dar certo, gente, a gente sabe que é preciso, então não são boas notícias, Inês, mas é um caminho. Obrigada, Marina. Pedro, querido. Tá, vou começar pela do agronegócio. A gente tem para a gente é bem claro no sentido de, assim, toda empresa dá para ser melhor. Então, as ferramentas estão aí para ser usadas em todos os pontos, mas acho que é importante quando a gente começa a entrar em setores mais sensíveis, que costumam ter discussões, que a gente recorte em caixas menores e dê mais detalhes sobre o que a gente está falando, do que a gente considera agro, do que a gente considera outros termos que a gente tem usado. Porque a gente tem, desde plantação de orgânico, a gente tem empresas que investem no agronegócio, que são empresas B, a gente tem produção de café, a gente tem tudo isso, porque a minha opinião, e aí mais minha do que o sistema B, porque no caso do sistema B, indicadores e a gente vai conectar, é que não é necessariamente um problema o agronegócio por si só, a carne por si só, ou qualquer outra coisa que a gente tenha por si só. O problema é como a gente está fazendo. Então, a gente tem que fazer um convite para todas essas empresas continuarem puxando e sendo cada vez melhores, e isso inclui especialmente os setores sensíveis. A gente tem que trazer esses setores para começar a trabalhar o impacto deles, porque se eles estão causando, historicamente, um impacto mais negativo do que positivo, especialmente esses, a gente tem que trazer para essa mudança. Se a gente quer transformar, eu acho que a gente costumou um pouco, no começo, a ver muito as empresas que já se encaixavam nesse padrão de impacto, e a gente precisa trazer os negócios mais tradicionais, cobrando muito, exigindo números, exigindo comprovação, exigindo tudo, e lógico, só valorizando de verdade, e até no caso da certificação, é só quem com muito trabalho conseguiu chegar lá. Como o Silvia falou, é uma certificação muito difícil. Então, para que a gente consiga ter esses passos para todas as empresas que quiserem ser melhores. Então, a gente conversa com todo mundo, a gente vai trazer, a ferramenta está aí disponível para qualquer tipo de empresa, e na minha opinião, acho que especialmente setores sensíveis, a gente tem que estar puxando, cobrando e usar esses indicadores cada vez mais. Então, acho que a gente recebe muito isso sobre grandes empresas que tradicionalmente talvez tiveram um impacto anterior negativo. A gente tem um convite para todas essas empresas que comecem a fazer melhor. Eu acho que isso já até conecta com a pergunta que a Silvia fez. Acho que empresas grandes têm um espaço de transição muito mais demorado. Então, eu escutei uma analogia muito tempo atrás, eu nunca mais parei de usar, comparando com barcos, navios, que a gente tem as empresas menores como lanchas, talvez canoas, pequenos barcos, que no mesmo momento em que você começa a virar para uma direção, ela começa a seguir essa direção que você está virando. No caso das empresas grandes ou de um transatlântico, você pode estar totalmente virado para a direção da esquerda, da direita, que o transatlântico ainda vai demorar a fazer esse caminho. Então, isso não significa que a gente tem que parar de cobrar, pedir, incentivar, trazer para perto, mas acho que tem um espaço de transição que a gente precisa dessas empresas transformando juntos. A gente lançou há pouco tempo, bem recente mesmo, há 2 semanas agora, um programa, por exemplo, chamado Movement Builders. Sempre em inglês, porque são os programas globais, eu pedi desculpa mais uma vez, mas é um programa focado em multinacionais de capital aberto. Então, são empresas que não são empresas B certificadas, mas que estão se comprometendo com esse posicionamento e essa maneira de fazer negócio. Aqui, brasileiras, a gente tem a Magazine Luiza e a Gerdau como representantes, que não são empresas B certificadas, mas que estão se envolvendo e estão se comprometendo a trilhar um caminho de impacto maior, não necessariamente chegando na certificação, mas trilhar esse caminho. E aí, para vocês terem uma ideia desse tamanho dessa transição, essas são 5 empresas no mundo inteiro. Essas 5 empresas movimentam 60 bilhões.
Essas 5 empresas têm mais de 250 mil funcionários, são 120 países diferentes. Se essas 5 empresas começam a tomar decisão nessa direção, o impacto que a gente tem a cada decisão pequena que elas têm tem uma escala muito grande, afeta muitos colaboradores, afeta muitas terras, afeta muitas localizações. Então, a gente precisa dessas empresas em conjunto. No caso das empresas menores, elas têm uma transição mais fácil, mas uma dificuldade maior em processos, em formalização, em documentação. São empresas que ainda estão nessa formação. Então, o que acontece normalmente, quando uma empresa pequena ela responde a primeira vez o questionário, se ela investir muito tempo, gastar a cabeça... Desculpa, estou me empolgando. Se ela realmente estiver estruturando bem esses pontos, investir nisso, ela consegue, principalmente e tiver um modelo de negócio de impacto, ela consegue, pela formalização e pela criação de processos, uma mudança num tempo menor. Em comparação a essas empresas grandes, quando elas chegam, elas têm governança quase perfeita. Porque a Natura ela tem que responder, Sistema B é o último que tem que responder de governança. Já está respondendo para acionista, Easy, B3 e todo mundo há muito tempo. Então, acho que são momentos diferentes, a gente precisa entender os momentos de cada uma, juntar todos esses tipos de empresa e continuar puxando todo mundo junto, especialmente nessas conversas, porque a Natura puxa os fornecedores conseguem puxar a Natura junto. Então, assim, todo mundo junto, a gente consegue caminhar mais. Desculpa, falei demais. Obrigada, 10 minutos finais para a gente acabar aqui, está sendo tão gostoso, vontade de quero mais mesmo. Érica, me ajuda aqui a organizar, querida? A gente podia fazer um apanhado de perguntas e fazer um rapidinho com eles, né? Que a gente ainda ganha 5 minutos final para dar uns avisos. A maioria das perguntas, né, já estão ok. Temos só mais 2. A Ana Lúcia e a Ana Clara. As Anas perguntaram. A Ana Clara perguntou para o Pedro: é possível certificar apenas uma escola de uma universidade privada, por exemplo, a escola de negócios, ou teria que certificar a universidade toda? E a Ana Lúcia pergunta para a professora Marina o quanto que a ISO 26000 pegou. São as últimas perguntinhas que a gente... Ah, que bom! Sim. A Natália Menezes está dizendo que fez uma pergunta também, Érica. Opa! Resgata aí, enquanto eu aproveito e faço uma mini pergunta para o Natália, refaz aqui, por favor, Natália. Desculpa, eu não peguei. Enquanto ela está escrevendo lá, agradeço, Natália, e peço desculpas aí. Pedro, todo negócio de impacto socioambiental é B, pode tentar ser B, e todo B pode-se dizer que é um negócio de impacto socioambiental? É uma pergunta que a gente sempre tem no curso. Obrigada. E vamos ver se a gente já tem a pergunta aí da Natália Menezes. Tá aqui. Posso ler, Érica? Existe algum trabalho no Sistema B com os investidores para que eles passem a valorizar esses pontos de impacto? Talvez os investidores, valorizando mais esses tópicos, incentivem mais empresas a mudar a sua opinião e a buscar a certificação B. Beleza? Em seguida, a pergunta do William, que vai sobre a cadeia produtiva também, que encaixa aí. Combinado. Pronto. Desculpem aí, eu posso acrescentar ainda uma pergunta? Pode, professora Beatriz, pode. E estavam falando das pequenas empresas. Eu encontrei uma grande empresa, uma empresa já estabelecida, que quer começar ou quer... Agora, estão falando da mensuração de impacto, quero incluir o impacto no gerenciamento do meu negócio. E pergunta para vocês, qual seria o ponto de partida? Qual é a direção, onde começar a procurar, com quem começar a falar, qual seria o ponto de partida para uma empresa que está ouvindo no mercado, todo mundo quer mensurar o impacto, quer uma certificação, por onde começar? Faz sentido a pergunta? Faz. Eles vão dar conta. 3 minutos para cada um responder, hein? Aqui é assim. Como a gente trabalha em equipe, eu vou responder a minha, que é uma só, em 1 minuto. Ana, eu não vi pegar muito a empresa, a ISO 26000, tá? Eu vi ela ser muito usada como referência para pautar algumas questões que eram dilemas, por exemplo, em termos de responsabilidade socioambiental, responsabilidade das empresas, esfera de influência, por exemplo.
quando teve questões como Zara, um trabalho escravo, Nike, etc. Aí você pega, e aí, até onde vai a responsabilidade? Porque elas viram e dizem, não, eu tenho um contrato, essa responsabilidade é do meu terceiro, não sou eu. Mas espera aí, isso não é sua responsabilidade, né? Então, eu acho que a ISO 26000, acho que ela foi mais uma... ajudando na base, mas pegar, porque a gente nem tem como saber, porque você não tem certificação, então eu não sei quem segue, né? Porque não tem uma chancela para a gente avaliar e dizer. Tá. Pedro, Você está conectado primeiro sobre o negócio de impacto em empresa B, na definição que a gente tem, não necessariamente uma empresa B se caracteriza como negócio de impacto. O negócio de impacto também pode ou não ser uma empresa B. As duas coisas conversam, tem um ponto de interseção ali no meio, mas não necessariamente juntos. Sobre investidores, sim, com certeza, muito. A gente tem hoje, das 170 empresas aqui no Brasil, das empresas B certificadas, acho que pelo menos 25 trabalham com algum tipo de serviço financeiro. Então, acho que essa é a primeira relação que a gente tem com o mercado de investimento, que são empresas certificadas por si só, desde fundos de investimento, plataformas de financiamento coletivo, acesso a capital, acesso a serviços bancários para pessoas que não tinham antes, enfim, todos os tipos de serviço financeiro. Então, esse trabalho por si só já mostra que as próprias empresas de mercado financeiro já têm trabalhado isso e a gente trabalha junto com elas para puxar. Para além disso, a gente está numa conversa constante com a B3 para colaborar com algumas perguntas do ISE, o indicador de índice de sustentabilidade empresarial que a Marina citou, e a gente está conectando algumas das perguntas que as empresas de capital aberto têm que responder com alguns dos critérios do questionário de avaliação de impacto B, especialmente as cláusulas B, que são as cláusulas B, estou falando até rápido, para ver se dá tempo, mas as cláusulas B são alterações no contrato social da empresa que a gente pede para as empresas fazerem. Para as empresas B certificadas é obrigatório, que insere dentro do objeto da empresa, dentro do objetivo da empresa e da responsabilidade dos administradores, formalmente, por escrito, que aquela empresa se responsabiliza pelo efeito que ela tem nas partes interessadas. Então, essa é uma das perguntas que se conectam, porque está totalmente ligado à responsabilidade vinculada, gestão e governança de impacto. E a gente está conversando sobre isso com o ISE, colaborando. Inclusive, na nossa última campanha que a gente lançou, que eu vou deixar depois para vocês verem, que é o Impetus de redefinir o capitalismo, a gente teve a B3 como uma das apoiadoras. Então, a gente está nessa conversa constante, porque o dinheiro, os investimentos precisam estar indo nesse caminho. Não é um problema que dinheiro seja incentivo, o problema é que o incentivo esteja na direção e pelos motivos errados. A gente precisa trazer o mercado financeiro para junto e para perto. Na cadeia produtiva e na faculdade, que as duas se conectam um pouco. A certificação ela não certifica uma parte só da empresa, tem que ser a empresa toda. Então, não tem como eu, por exemplo, certificar que uma empresa faz um trabalho bom na cadeia de valor. Lógico, a não ser que ela tenha todos os fornecedores da empresa B certificado, mas aí é por outro motivo, não porque a gente certificou a cadeia de valor. Então, ela tem que certificar o processo todo. Mas a gente faz trabalho com empresas grandes para ajudar elas a analisar a cadeia de valor com base no questionário de avaliação de impacto B. E isso se conecta, no caso da faculdade, não dá para certificar só uma parte da faculdade, só uma escola. Mas tem, às vezes, estruturas que a empresa é realmente uma organização própria, apesar de conversarem. Então, tem um grande depende aí que em empresas com estrutura jurídica complexa, a gente analisa, porque o importante, a gente analisa como elas usam a marca, se utiliza a mesma marca na hora de comunicar, o quanto do operacional elas compartilham das empresas que trabalham uma na outra, como que está a estrutura do CNPJ, quem são os donos, enfim. Tem uma análise grande aí para estruturas mais complexas que a gente precisa ver no caso de empresas muito grandes. Mas não dá para certificar só uma parte da organização. Não, por exemplo, tem gente que procura a gente, a minha empresa tem um projeto social, quero certificar o projeto social. Não, não dá. Tem que certificar a empresa, o projeto social entra como uma das coisas que você faz. Desafio lançado, desafio realizado. O pessoal aqui é fera. Queria aproveitar e dizer que Diaspora Black também fez uma aula aberta aqui com a gente, foi lindo, né, Mariana, Brunelli? E eles ganharam essa semana um prêmio, né, do Ministério do Turismo, né? Não é só coisa ruim que vem do Ministério do Turismo, gente. Vou falar aqui, falei, pronto.
Então, o Diaspora Black está de parabéns, e quem quiser ver a aula depois que eles deram aqui para a gente, explicando esse empreendimento social incrível, afrodescendente, de ex-aluno PUC-Rio, prazer. Mari, você pode dar um recadinho final, e a gente dá a saudação final para os meninos, para Pedro e Marina, mas antes eu quero um recado importante aí para Mariana, vai dar para... Sim, gente, a gente está com muita alegria hoje que eu, a Ruth e a Béia, a gente está lançando mais um curso que super dialoga com a aula de hoje. Então, a gente está lançando pelo IAG Digital um curso de avaliação de impacto aplicado, onde a gente vai se aprofundar em teoria da mudança matriz de avaliação, tanto para negócio de impacto como para projeto de organização tradicional que trabalhe com aspectos socioambientais, em diálogo com todos esses relatórios que a Marina falou, de gestão organizacional, e também como é que esses assuntos dialogam com a questão dos investimentos. Então, qual a diferença entre investimento ESG, investimento de impacto? Eu vou botar o link aqui, as inscrições estão abertas a partir de hoje, convidamos todos vocês a estarem juntos com a gente também. É isso, o recado rapidinho. Pedro Teles e Marina, por favor, saudação de despedida. Eu quero deixar o gostinho de quero mais, fica com todo mundo, esse assunto é muito legal, e, enfim, conversar com quem está no campo, ouvir a prática aí, os desafios, é muito bom, contribuição aí, ter um privilégio de ter uma turma rica em práticas, em professores, né, questionando, é uma honra, eu sou aqui só mais uma voz, então, sempre um prazer. Muito obrigada a todos. Digo meu, tá vendo? Passei 1h30 toda aqui concordando com a Marina. Mas, gente, obrigado pelo tempo. Ruth, obrigado pelo convite. Marina, obrigado por acompanhar. Foi ótima a conversa. E fica o convite, acho que eu vou deixar aqui no chat se vocês quiserem também. Na minha apresentação não tinha e-mail, mas vou deixar meu e-mail por aqui. Vou adorar conversar também, qualquer outra dúvida para além disso. E vou fazer aquele merchan bem rapidinho para vocês seguirem o Sistema B Brasil no Instagram e nas redes sociais, porque tudo isso que a gente está contando tem saído por lá. Show de bola! Obrigada, gente. Queria aqui dar um gostinho. Isso aqui é tudo livro que a gente vai premiar os alunos com melhor desempenho no nosso ambiente online, 60 horas, 3 meses. Então, já está aqui esquentando para vocês, a reta final, para vocês terminarem, principalmente o texto colaborativo do e-book de vocês, que vocês construíram a várias mãos, conhece bem em tudo, mas o ranking dentre os 53 alunos, os 10 com melhor desempenho dentro do prazo vão ganhar um livro chegando em casa, tá bom? Obrigada, gente, obrigada a todos e todas aqui presentes. O que mais? Eu tenho que falar mais alguma coisa? Acho que não. Até baixando. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Muito obrigada, Pedro, Marina, boa noite. Bea, boa noite, parabéns aí para todos. Linda essa aula, obrigadão. Tchau, boa noite para todos. Ai, Nessa, beijo. Obrigada, Inês. Tchau, Ana Clara. Obrigada, William. Tchau, boa noite, pessoal. Obrigado pela aula, foi muito legal. Obrigada, Guilherme, professor Guilherme. Obrigada.